De volta e agora, antes de chamar o nosso quadro, Sua Ideia é Nosso Negócio, estou aqui com Sandra Teschner. Olha, esse sobrenome é o quê? Alemão? Alemão. Alemão, mas você com certeza não nasceu lá. Não. Eu sou baiana, né, de Itabuna, Bahia, adoro dizer de onde eu vim, né? Nega as raízes, não nega as raízes jamais, sou uma grapiúna, assim como Jorge Amado, né? E morei muitos anos na Alemanha e esse é o sobrenome do marido. Você veio direto para São Paulo ou não? Eu fui com 18 anos para a Alemanha, né? Morei 12 anos na Alemanha. Aí se casou de lá, lá, tudo... depois de muito tempo, enfim, Mas casei. Você trabalhou na Alemanha? Muito. Eu fui estudar na Alemanha, eu fiz universidade na Alemanha, eu estudei turismo na Alemanha, eu fiz pós em História da Arte. E mais tarde eu fiz administração de empresas, né? Porque eu sou aquela que adoro o lado artístico do que faço, mas preciso ganhar dinheiro e fazer os outros ganharem junto, né? Então, fiz administração também e em 98... E conseguiu ficar uma boa administradora? Eu acho que sim. Os resultados dizem que sim. Que ótimo. Mas o bom disso é formar equipe. Saber formar boa equipe. Exatamente. Né? Saber onde estão os nossos... Eu digo que aprendi a fazer o que não gosto para controlar que os outros façam e eu não preciso necessariamente fazer nada disso. Né? Mas eu preciso saber que tem gente boa fazendo e quando me apresentam o que está sendo feito, eu sei do que está sendo falado. Você sempre foi empreendedor ou você trabalhou para alguém? Não. Na Alemanha, eu trabalhei no segundo maior semanário da Alemanha, chama-se Stadtzeitung. Né? Trabalhei também com criação de projetos de seminários e palestras durante muito tempo, inclusive reencontrei a turma toda agora, isso que é bom da Alemanha, tá? A gente tem amigo também de 30 anos, não fala esses números, porque a idade fica mais pesada. Eu não me importo de dizer a idade, tá? Eu ia falar exatamente isso, eu já entrevistei outras mulheres aqui com igual a sua beleza, né? E qual é a sua idade? Eu tenho 48 anos e 48 anos com carinha de 35. Olha lá, isso é o mais importante, isso é o mais importante. Isso que conta. Então vamos lá, então você, toda essa especialização lá na Alemanha, trabalhou, aí Brasil. Em 98 eu vim para o Brasil, né? Meu marido recebeu um convite para abrir na época a Cuca do Brasil. No momento a Cuca está em alta porque quem viu as Paralimpíadas tem um robô laranja que dançou com a Amy, né? Essa marca Cuca. É que ele trabalha. Não ele mais, trouxe? Mas ele fez a primeira fábrica da Cuca como um todo aqui no Brasil. Legal. Numa história de automobilismo e, enfim, já passou para outros cargos, enfim, hoje está em outro lugar. Mas esse foi o início. E aquele momento de vai voltar para o Brasil não era bem-vindo para mim, porque eu estava muito bem na Alemanha. Eu gostava muito do que fazia, eu dirigia um departamento cultural num jornal e como eu fui convidada para ter uma página do jornal e escrever sobre cultura, música, né? Eu tenho formação em música, enfim, mas eu não aguento ver essa coisa só o lado artístico. Então eu resolvi na época que aquilo ali ia virar uma grande fonte de venda de ingressos para tudo isso e a gente tem que pensar que isso foi antes do advento da realmente grande internet. E funcionou muito bem. Eu imagino o quanto para você foi difícil, né? Ao mesmo tempo que você tinha já bem detalhado todos esses pontos, mas foi difícil. Claro. Porque você está na cara, né? Você é aquela mulher batalhadora, guerreira, que tem vontade de expor tudo aquilo que você sente, teu sonho, a tua vontade, né? E você estava muito bem. E você uniu aí um outro desejo. Falou, olha, já estou aqui, mas vou para o Brasil porque vou viver um novo momento. Exato. Com a família, mas também vou profissionalmente arrebentar. Tenho certeza que era seu pensamento. Apesar do medo eu nunca tenho, né? Eu digo que... medo do empreendedor não tem. Não tenho. Tem uma insegurança em alguma coisa, mas medo não é. Mas que bom que você fala isso, que eu falo assim, a questão do medo, às vezes eu tenho até medo da minha falta de medo, sabe? Mas isso Na dúvida eu vou, faço e tenho reações rápidas quando eu percebo, eu tenho que mudar o caminho disso daqui, mas nunca chega a ser um medo. Então eu imaginava, mas naquele momento eu sou muito estratégica, né? Eu sou muito focada. Naquele momento eu entendi, eu vou para o Brasil, o foco está no marido, né? A proposta é boa demais para negar. Meu filho vai estudar em escola alemã. Enfim, eu vou unir tudo isso e eu vou me entender dentro desse processo. Não sabendo que era possível não fazer, eu fui lá e fiz, ou sei lá como é que é. Fato é que é o seguinte, eu fiz, né? E deu certo. Eu fiz, deu certo, foi bom, eu conheci muita gente. Foi muito bom para mim o trabalho na associação, mas foi muito bom para a associação, também, sem dúvida, lógico. o trabalho comigo.
E eu sempre disse desde o início que eu tinha uma vontade de abrir minha própria editora. Eu tinha muita experiência com customização na Alemanha, porque o meu jornal era o Stadtzeitung, é o segundo maior semanário da Alemanha e produzia revistas customizadas. Eu tinha era muito próxima de empreendedores e do trabalho exatamente de fazer comunicação customizada. Mas isso era uma coisa meio sonho, né? Aquilo que você fala, olha, eu tenho vontade. Escritora, escrevo poemas desde pequena, escrevi meu primeiro livro, né, com 12 anos. Então, eu sabia assim, uma coisa eu sei fazer na vida, é escrever. Então, eu não vou ser jornalista. Hoje eu tenho MTB, né, porque, enfim, eu já tenho MTB por honra ao mérito, vai. Mas, registro, né, o Ministério Público. Sim. E por honra ao mérito. Mas aquilo é uma coisa que eu sabia fazer. A administração, eu precisava para entender um pouco. Eu não queria ser nenhuma grande, eu mesma ser administradora, eu sempre soube, eu vou pegar um grande administrador para trabalhar junto comigo. E naquele momento ali, eu tinha um universo, né, que é o varejo aberto para mim, mas eu sempre quis... Você ter a sua editora. Ter a minha editora. Ter o teu negócio. Então, eu peguei a revista da associação, refiz a revista da associação, trouxe grandes novidades para ela, né? Fiz a primeira revista cheirosa do Brasil. Então, eu queria mostrar quem eu era, mas eu ainda tinha aquela reticência que você tem. Poxa, eu tenho um bom trabalho, eu tenho muito sucesso, eu conheço muita gente, eu dou retorno e tenho retorno disso. Vou parar tudo para fazer minha própria editora, né, com as dificuldades. Então tá, e aí eu estava num carro quando sofri um sequestro relâmpago, mas um sequestro relâmpago que não foi esse relâmpago todo, porque senão destruía a cidade toda. Tipo, demorou muitas horas. Mas a moral da história desse sequestro é que a última frase do sequestrador. Meu marido não gosta dessa história porque ele fala que eu tive síndrome de Estocolmo. Não tive, tá, gente? Até porque não tive mesmo. Em algum momento, né, desta ocasião, eu estou contando com um sorriso, porque a gente está tirando, se há na tragédia algo de bom, eu acho que eu preciso dizer o que é. Faz parte. Né? Não é uma coisa interessante para ninguém, já passou, né? Mas, em algum momento ali dentro do carro, bateu para mim assim, primeiro que eu acredito que vendedor somos todos nós em todos os momentos da vida, né? Eu digo assim, se você acorda, tá, veste uma coisa, se olha no espelho e se acha bacana, você está vendendo alguma coisa, seja a sua imagem, você já, né, seja o seu bom humor do dia. E naquele momento eu falei, eu estou vendendo aqui alguma coisa. Então, enquanto eles discutiam, eram 4 homens, tinham 2 carros seguindo, e entraram numa de como que eu ia morrer, uma coisa meio dramática e tal. Eu levantei o dedinho, né, e fiz, enquanto vocês discutem a minha morte, tá passando o tempo, só vai sair R$200 do caixa eletrônico. Se a gente fosse agora, a gente ainda fazia uma boa limpeza. Será que a gente podia? Então, eu meio que organizei a limpeza das minhas contas. Enfim, se eu ia morrer, né, dentro daquela filosofia ali, que fosse por uma boa causa, né? Então, tipo, de graça não ia ser. Então, eu falei, a gente discute essa parte depois. Podemos agora... né? Vamos resolver a situação. E foi assim mesmo. Eu falei, olha, se perguntar o nome de meu pai, da minha avó, da tataravó, anota tudo, porque agora tá com esse negócio de caixa eletrônica, ficar querendo saber detalhes da vida pessoal da pessoa. Me dá um papel que eu vou organizar. Então, eu fiz uma organização daquele momento, e quando comecei a ter uma relação melhor com a pessoa que não estava drogada, que estava dirigindo o carro, a gente começou a ter um fio condutor que levou, em algum momento, onde já estavam me levando para a favela, ser dito o seguinte... você foi a sequestrada mais legal que a gente já conheceu. Mentira. Aí eu pensei, a gente está entrando na Marginal e está chegando no Motel Astúrias. Eu falei, para no Motel Astúrias. Louca, né? Eles devem ter pensado, louca. Como que uma pessoa sequestrada manda parar no motel, né? A situação não tá... Até você tá de boca aberta, Marcos. Eu tô esperando o fim. Olha... Nessa hora, o cara freou, abriu a porta e falou, salta. E aí eu saltei, falei, meu Deus, como assim, né? Tipo, salta, seu carro tem seguro total? Eu falei, absoluto, e tá recheado do que vocês quiserem aí dentro. E aí ele falou, você vai precisar da sua identidade para ir na polícia. Eu falei, mas que polícia? Que mano é polícia? Nesse momento, eu queria sobreviver, tá? Aí ele olhou para mim e falou assim, você foi a pessoa mais legal, né? Sequestrada, entre aspas, mais legal que eu já conheci. E Deus vai te dar em dobro tudo que a gente está levando. Eu falei, o relógio está ticando.
E fui. Nossa E nesse dia Você é eu cheguei em palestrante? casa também. Porque, Nas meu horas Deus, vagas, que porque não dá história, tempo. Mas que insiste que história, eu seja, tá? Que história. Insiste. Que Olha, tô história. toda arrepiada, só posso mostrar pra você porque eu não posso levantar as pernas nas câmeras, não vai ficar legal, né? Eu sou uma mãe de família. Que história. Você gostou? Que história. É verdadeira. Impressionante. Não, é isso que eu te falo. É porque o legal de você ver um palestrante é quando vem a verdade. E a tua história é a verdade, intensa. Intensa. Nossa. E é o sucesso que é hoje. É o sucesso que é hoje. Então tá aí, é como fala, professional? Professional. Como profissional, fashion. Nossa, cheio olha. De bossa. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado por você ter participado. Muito obrigada. Nós temos um desafio agora de avaliar uma startup. Vamos avaliar. E assim, olha, você vale muitos programas juntos. Obrigada. Porque você deve ter um conteúdo enorme aí. Com certeza, vai ser um muito prazer. obrigado mesmo. E agora com vocês, sua ideia, nosso negócio.